Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação federal, no âmbito de impostos indiretos, estadual e municipal. Então, seriam essas as matérias para hoje. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à regulamentação do HELP, que é o Programa de Reescalonamento de Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, naqueles débitos que ainda se encontram inscritos na Receita Federal. Então, em mês de março, foi editada a Lei Complementar 193, que possibilitou um parcelamento para todas aquelas pessoas jurídicas que têm débitos que foram gerados no âmbito do Simples Nacional. De regularizarem a sua situação, é um mini refis, né? Onde tem descontos de multa, juros, e tem um parcelamento de longo prazo. É lógico, uma entrada também. A Instrução Normativa 2078, 2022, agora recente, ela regulamentou esse programa e o prazo para adesão a esse programa de parcelamento especial se encerra em 30 de junho de 2022. Então, poderão ser parcelados todos aqueles débitos que estão ainda sobre a cobrança por parte da Receita Federal e que foram gerados no âmbito do Simples Nacional. A pessoa jurídica ela pode hoje não estar no Simples, mas ter débitos que foram gerados na época do Simples. Ela também vai poder incluir aqueles débitos que foram gerados na época do Simples, ela também vai poder optar por esse parcelamento, porque o programa é para a regularização dos débitos gerados no âmbito do Simples Nacional. Então, pessoas jurídicas hoje desenquadradas também poderão fazer a adesão a esse parcelamento, desde que os débitos tenham sido gerados no âmbito do Simples Nacional. E é lógico, como eu disse, vai até 30 de junho, né? Esse parcelamento não se aplica para os débitos no âmbito de contribuições sociais, tá? O parcelamento máximo no débito de contribuições sociais é 60 vezes. Os demais débitos, eles poderão ser parcelados em até 180 vezes. E é lógico que esse parcelamento, ele tem uma particularidade, que é a redução de multa e juros de acordo com o nível de perda de receita bruta da época da Covid, no período da Covid. Então é feita uma análise, um preenchimento de informações dos últimos 2 anos, onde será analisado o grau de perda de receita bruta da pessoa jurídica. E aí, em função desse grau de perda de receita bruta, a pessoa jurídica vai ter reduções de multa e juros da ordem de 65% até 90%. Então, aquela pessoa jurídica que não teve nenhuma perda de receita bruta, a redução da multa e dos juros será da ordem de 65%. A entrada será de 12,5% do débito consolidado, antes de qualquer dedução. A pessoa jurídica que teve uma redução superior a 15% até 30%, ela terá uma entrada da ordem de 10% e a redução de multa e juros será de 70%. A pessoa jurídica que tiver redução acima de 30%, a entrada cai para 7,5%, para pagar em 12 vezes essa entrada, e a redução de 75%. A pessoa jurídica teve uma redução superior a 45%, até 60%, a entrada é de 5%, e a redução de multa e juros é de 80%. E que a pessoa jurídica que teve uma redução acima de 60%, inferior a 80%, a entrada será de 2,5% para pagar em 12 vezes e a redução de multa e juros de 85%. E a pessoa jurídica que teve redução da sua receita bruta superior a 80% no período da Covid, ela vai ter então uma entrada de 1% para pagar em 12 vezes e uma redução de multa e juros de 90%. E como eu disse, exceto os débitos previdenciários, os demais podem ser parcelados em até 180 vezes. Então, aquelas pessoas jurídicas que estão com débito inscrito no âmbito da Receita Federal, ainda não foram inscritos em dívida ativa, lógico, né?
elas poderão, então, até o final do mês de junho, aderir a esse parcelamento denominado HELP, certo? Agora nós temos também, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prorrogações de parcelamentos especiais. Então, por meio da portaria da PGFN número 3.714, agora de 27 de abril, foram prorrogados os prazos de adesão, aqueles acordos de transação, né? Foi prorrogado até 30 de junho, certo? Então, nós temos no âmbito da Procuradoria, já desde 2000, a Procuradoria vem com uma série de programas de regularização de débitos por parte das pessoas jurídicas. Alguns desses programas de regularização, eles prevêem também a redução de multa e juros, né? Também é condicionado à análise da perda de receita bruta, perda de atividade e de situação econômica difícil. Tem parcelamento, transação, dívida ativa do fundo de garantia, também tem lá um parcelamento especial para os débitos das empresas do Simples, no âmbito da Procuradoria, que estão inscritas em dívida ativa. Tem o parcelamento extraordinário, parcelamento excepcional, que é onde tem a redução de multa e juros, dívidas de pequeno valor. Então, no âmbito da Procuradoria, hoje, as pessoas jurídicas que têm débito inscrito em dívida ativa, elas podem ir lá e aderir a um desses parcelamentos, onde se enquadram, e muitos deles com até redução de multa e juro. Esse parcelamento foi prorrogado, então, agora até 30 de junho, certo? Então, o prazo era final de abril, agora foi prorrogado até 30 de junho, da mesma forma como ocorreu lá no HELP, no âmbito da Receita Federal. E por último, agora, nós temos uma alteração na legislação tributária, que ela afeta praticamente as empresas do setor de seguros e seguradoras, instituições financeiras, que trata do aumento da contribuição social dessas pessoas jurídicas. Então, o aumento da contribuição social, é lógico que através da medida provisória número 1115, foi editado o aumento da contribuição social dessas pessoas jurídicas. É lógico que para entrar em vigor tem o prazo de 90 dias. Então, as alíquotas da contribuição social dessas pessoas jurídicas serão aumentadas em 1%, certo? Então, até 31 de dezembro de 2022. Então, as alíquotas que eram 15% passarão para ser 16%. E de 21% passarão a ser, de 20% passarão a ser de 21%. Então, 15% é das instituições de seguros, seguradoras e arrendamento, e as de 20% passa para 21% é das instituições bancárias, os bancos, instituições financeiras em geral. Então, essa medida provisória, ela vai, para entrar em vigor, tem o prazo de 90 dias por se tratar de uma contribuição social. Então, no âmbito da legislação federal, o recado que a gente gostaria de trazer aos senhores nessa manhã de hoje seriam essas. Deixar um destaque que na próxima terça-feira nós vamos ter um módulo especial na área federal, onde nós vamos tratar sobre aquelas pessoas jurídicas que estão obrigadas à entrega da ECD, agora no mês de maio, Escrituração Contábil Digital. Então a gente é um tema que vai ser específico só sobre quem está obrigado à entrega da ECD, agora da Escrituração Contábil Digital, agora no mês de maio. Tá ok? Fique na sequência com o colega Luiz Antônio, então, e desejo uma ótima semana a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Em continuidade ao painel de hoje, vamos falar um pouco sobre as alterações da legislação tributárias do IPI, do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e Municipal de Porto Alegre, também publicadas na semana passada. A primeira delas é a que diz respeito, novamente, sobre a tabela do IPI que entrou em vigor no domingo, dia 1º de maio de 2022.
é que o decreto número 11.055, publicado no Diário Oficial do dia 29 de abril, na sexta-feira, altera novamente a tabela do IPI, aprovada pelo decreto 10.923, lá de dezembro, que instituiu a nova tabela, ampliando desta forma a redução das alíquotas do IPI de 25% para 35%. Na sua tela você pode observar um quadro com as especificações dos decretos publicados pelo governo federal sobre a nova tabela do IPI. Como título temos nova tabela do IPI, né? Evolução das alterações até 1º de maio de 2022. Início da vigência do decreto número 10.923 com a nova tabela do IPI. A primeira coluna, ali temos a tabela do IPI de 2017, que foi aprovado pelo decreto 8.950 de 2016. Na segunda coluna, temos a tabela do IPI de 2022, aquela publicada pelo decreto 10.923, lá em dezembro de 2021. Com o início, então, ela já estabelecia o início da vigência a partir de 1º de abril de 2022. Na terceira coluna, nós temos o decreto 10.979, publicado no Diário Oficial do dia 25 de fevereiro, em edição extra, vigente já desde a própria data da publicação, em edição extra, dia 25 de fevereiro, alterando a tabela anterior, a tabela lá de 2016, aquela vigente a partir de 1º de janeiro de 2017, para reduzir as alíquotas do IPI em 18,5% para os produtos classificados na NCM 8703 e em 25%, ou seja, redução de 20% das alíquotas para os produtos classificados nas demais classificações ou demais códigos, né, e seus respectivos tarifários. A redução, então, já ficou estabelecido lá naquele decreto que não se aplica aos produtos do capítulo 24, que refere-se a tabacos e seus sucedâneos manufaturados. Na quarta coluna, então, vigente desde 31 de março de 2022, o decreto 11.021. Ele prorrogou de 1º de abril de 2022 para 1º de maio de 2022 a entrada em vigor daquele decreto inicial lá de dezembro, 10.923, que trouxe a nova tabela que, em princípio, entraria em vigor dia 1º de abril, mas prorrogou então para 1º de maio. Na quinta coluna, vigente desde 1º de abril de 2022, o ato declaratório executivo da Receita Federal trouxe alteração a partir de 1º de abril quanto à tabela do IPI, em decorrência das alterações das NCMs promovidas pela resolução GSEX número 272, destacando-se as alterações, aquelas que foram criadas e as supressões dos códigos NCM indicados. Isto em função até de que, a partir de 1º de abril, a nota fiscal eletrônica já consignou os novos códigos. Então, foi obrigatório a Receita Federal se pronunciar a respeito, porque os contribuintes ficaram com duas informações. Na coluna 6, vigente desde 14 de abril de 2022, o decreto 11.047 alterou o decreto 10.923, que divulga nova tabela baseada na nomenclatura para reduzir as alíquotas em 25%. Já para os produtos classificados na NCM 8703, as alíquotas serão reduzidas em 18,5%. Com isso, a partir de 1º de maio de 2022, ficou revogado o decreto 10.979, aquele que, inicialmente lá em 25 de fevereiro, havia reduzido as alíquotas nesta proporção.
Na coluna 6, então temos vigente desde 29 de abril, né, sexta-feira, o decreto 11.055, também publicado em edição extra do Diário Oficial deste mesmo dia. Alterou novamente a tabela do IPI em relação ao decreto 10.923, ampliando a redução das alíquotas de 25% para 35% a partir de 1º de maio de 2022. Não houve alteração de redução das alíquotas que tiveram a redução das alíquotas em 18,5% para os veículos automotores classificados nos códigos NCM da posição 8703. E por fim, na última coluna, a 7ª coluna, então, a partir de 1º de maio de 2022, temos o início da vigência do famoso decreto 10.923, lá de dezembro de 2021, com a nova tabela do IPI, alterada pelo decreto 11.055, com todas as alterações havidas neste início de ano, né? Então, também publicado em edição extra do dia 29 de abril de 2022. Ainda tivemos uma outra alteração vinculada ao IPI, essa trazida pelo decreto 11.052, quanto à alíquota zero para NCM 2106-9010 X01. Esses produtos referem-se a preparações compostas não alcoólicas, ou seja, extratos concentrados ou sabores concentrados, para a elaboração de bebida da posição 2202, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida, para cada parte do concentrado. Então, bebidas aí que são preparadas a partir de os famosos xaropes, né? Então, tiveram a redução da alíquota para 0%. Isso altera substancialmente, né, benefícios vindo da Zona Franca de Manaus que estavam calcados na alíquota correspondente a estes produtos. Passamos agora, então, para a legislação estadual quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos um convênio, número 63, publicado no dia 29, quanto ao biodiesel B100, o TTD, estabelecido pelo convênio 206 de 2021. Então, ele altera esse convênio, que concede tratamento tributário diferenciado aos produtores de biodiesel para apuração e pagamento do ICMS incidente nas respectivas operações realizadas com diferimento ou suspensão do imposto. Foi exatamente para acrescentar dispositivos e condições, né, que estão relacionados lá na cláusula 2ª, tendo um parágrafo acrescentado, parágrafo 3º, a este convênio. Então, as empresas que se envolvem com a produção de biodiesel devem observar, então, que deverá ser publicada alteração na legislação do regulamento decorrentes da publicação desse convênio 63. Tivemos alterações no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, diversas alterações, então seria muito nos alongarmos aqui, tratando especificamente, item a item, de tudo aquilo que foi alterado. Mas os decretos 56.464 a 56.472, publicado no dia 28 de abril, e também os decretos 56.475 a 56.478, publicado no dia 29 de abril, tratam de diversas alterações. Então, resumidamente, as alterações são
instituição do programa de fomento às empresas prestadoras de serviços de comunicação multimídia, redução da base de cálculo para incentivar esta atividade. Para o contribuinte também submetido ao REF, prevê que quando houver previsão específica no ato declaratório de sua inclusão no regime, a centralização de pagamento do imposto e outros procedimentos que poderão ser adotados. O decreto 56466 trata da prorrogação de diversos créditos presumidos, entre eles para máquinas e equipamentos agrícolas e também para o Programa de Acesso Asfáltico, PIA, Rio Grande do Sul. Então, ele prorroga até 30 de abril de 2024. O 56467, então, ele promove a alteração quanto aos critérios para concessão do crédito fiscal presumido do ICMS concedido aos estabelecimentos fabricantes de calçados ou de artefatos de couro. Então, importante para o nosso Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. O 56568 prorroga o diferimento do pagamento do imposto nas saídas internas de ração animal e de produtos destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. E também prorroga a isenção nas saídas internas de insumos agropecuários, exceto fertilizantes. Prorroga ainda, até 30 de abril de 2024, a isenção do ICMS nas prestações de serviços de transporte intermunicipal de cargas. Então, este serviço continua ainda com a isenção até 31 de dezembro de 2022, mas antecipadamente foi publicado o decreto já prorrogando a isenção nas prestações internas dentro do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, transporte intermunicipal, né, até 30 de abril de 2024. O 56469 altera disposições quanto ao crédito presumido em operações com aço. E o 56470 concede isenção de ICMS nas operações internas, relativamente ao diferencial de alíquotas nas operações com irrigadores e sistema de irrigação para uso na agricultura e horticultura. O 56471 prorroga até 31 de dezembro de 2023 o crédito presumido concedido aos estabelecimentos que operem exclusivamente na modalidade e-commerce. Então, aquele benefício, né, que redunda numa carga tributária total de apenas 2% nas operações interestaduais, que está em vigor desde o ano passado, ele está sendo prorrogado até 31 de dezembro de 2023. E também prorroga, por prazo indeterminado, o crédito fiscal presumido concedido às empresas fabricantes de maionese sobre as saídas interestaduais. Já o 56472 concede manutenção de crédito em operações isentas realizadas com fármacos e medicamentos destinados ao tratamento da AIDS. Também prorroga até 31 de março de 2023 a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de suínos vivos decorrentes de vendas realizadas por produtor rural. O 56476 altera a lista de materiais de construção com redução da base de cálculo do ICMS, acrescentando galeria, meio-fio, caixa e anel de concreto no benefício estadual. Também o 56477 altera a lista de fármacos e medicamentos com isenção do ICMS destinado a órgãos da administração pública. Já o 56478 concede a partir de 1º de janeiro de 2023 crédito presumido de ICMS aos estabelecimentos industriais nas saídas de produtos industrializados fabricados a partir de materiais plásticos pós-consumo. Então, as empresas que utilizam como matéria-prima garrafas PETs e outros produtos descartados como embalagem, na produção de novos produtos, então tem crédito presumido instituído a partir de 1º de janeiro
de 2023. Também concede, a partir de 1º de janeiro de 2023, crédito fiscal presumido de ICMS aos estabelecimentos fabricantes nas saídas de farinha de trigo e mistura para preparação de pães, destinadas a contribuinte localizado no estado de São Paulo. Já existem outros benefícios, envolvendo inclusive o estado de São Paulo, mas na utilização deste benefício, os demais ficam excluídos. Também ainda concede, a partir de 1º de janeiro de 2023, crédito presumido aos estabelecimentos fabricantes de biodiesel. E a partir de 1º de janeiro de 2023 também, créditos presumidos aos estabelecimentos industrializadores de leite. Passamos agora então para as orientações normativas. Tivemos várias publicadas, pelo menos as de número 35 até 37, do dia 27 de abril. A 35 atualiza o formulário de autorização para aquisição de veículo com isenção do ICMS por portadores de deficiência física, virtual, mental, severa ou profunda, síndrome de Down ou autista. E também estabelece a UIF, que é o valor da unidade de incentivo do Fundopem para o mês de maio de 2022, no valor de R$ 31,83. A de número 36 altera a relação de distribuidores hospitalares, incluindo e excluindo empresas para fins de inaplicabilidade da substituição tributária. Enquanto que a de número 37 modifica disposições relativas ao domicílio tributário eletrônico, o documento que está sendo instituído, DTE. Já a de número 38 modifica disposições relativas ao acesso ao portal ECAC da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e estabelece disposições relativas ao portal Pessoa Física. Agora, tratando da legislação tributária do município de Porto Alegre, tivemos a publicação de uma lei específica para dação em pagamento de débitos tributários. É a Lei 13.051, publicada no dia 29 de abril, onde foram estabelecidas normas para transação e dação em pagamento de débitos tributários mediante entrega de bens, execução de serviços e de obras de utilização pública no âmbito do município de Porto Alegre. Tudo para facilitar a liquidação de débitos tributários que os contribuintes municipais porto-alegrenses têm para com a Prefeitura Municipal. Então eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao IPI, ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, e também de tributos municipais de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores nesta oportunidade. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Instagram, seguir a CCA Bernardon e ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.